Seja muito bem-vindo ao canal do Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, apesar da camisa da Caldense, eu trato dos assuntos do Mengão. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do maior campeão nacional, Palmeiras. Terminamos a primeira rodada do Campeonato Carioca, Clebinho. E uma coisa surpreendente aconteceu. Os 4 clubes grandes do Rio, nenhum venceu. 2 empates, 2 derrotas. O que você acha? Qual foi o time que você acha que mais sofreu nessa rodada? Acho que quem mais sofreu nessa rodada foi o torcedor, que teve que acompanhar 4 jogos muito ruins de clubes que estão jogando com seus times alternativos e não conseguiram desempenhar nada. Então a gente passou ali o Natal, Ano Novo, aguardando para ver o nosso time jogar, que a gente estava com muita saudade, e o produto entregue foram 4 jogos horrorosos. Assim, vale, né? Já pontuou, né? Os times jogaram com times alternativos, né? Sub-20. E lembrando que ainda está tendo copinha. Então, muitos jogadores sub-20 que talvez estivessem no Carioca estão jogando a copinha, que é o campeonato de base mais importante que tem por aí. Sim, e isso refletiu diretamente no desempenho em campo, né? O Flamengo, por exemplo, não jogou nem Felipe Luiz estava aqui, o time está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Copa Mickey. Então, o meu xará, o senhor Kleber, foi o técnico do Flamengo e fez um trabalho bastante ruim, com destaques negativos para a atuação do zagueiro Pablo e do atleta Carlinhos, que mesmo com gol saiu bastante nervoso, não sabendo se vai fechar a temporada no Clube Carioca. O que eu achei interessante é que ele é tão grande que ele nem pulou para fazer o gol de cabeça, né? Ele cabeceou em pé mesmo, da maneira, não precisou nem pular. Ele é muito alto e não é muito bom. Risadas sinceras aqui. Mas enfim, eu acho uma coisa interessante aqui, Clebinho. Eu acho que os times cariocas estão corretos em fazer isso. Sim. Agora é hora de focar na pré-temporada. Esse ano são muitos campeonatos. O Campeonato Brasileiro começa em março, não podemos esquecer disso. Então, daqui a pouco vai começar aquela maratona de jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Super Mundial e vai parar tudo. Então, eu acho que a atitude correta de qualquer clube grande agora, os clubes que disputam a Série A e até alguns de Série B, seria fazer uma pré-temporada mais longa mesmo e deixar para estrear no estadual depois. Algo que os clubes paulistas com certeza não farão. É isso que eu ia comentar. Os cariocas todos entraram com times alternativos, sem vergonha nenhuma de fazer isso, e os times paulistas, a princípio, acho que até por regulamento, né, do campeonato, eles vão usar o seu elenco principal aí em alguns jogos, em boa parte dos jogos, contrastando legal aí com os times cariocas. Então, os times paulistas, a gente vê a temporada brasileira muito desgastante, e às vezes quando você se esforça muito no estadual, você chega lá em novembro, outubro, você já vê que seu time está muito desgastado, é muito jogo, são 16, 15, 14 datas, dependendo se você chegar às finais. Então, assim, eu acho que vai ser a observar como que vai ser o desempenho dos clubes paulistas, tanto no Paulistão, se eles vão utilizar ou não o time titular, e como é que eles vão chegar no final da temporada. Olha, eu acredito que os principais clubes, talvez o São Paulo não, porque o São Paulo também está disputando esse torneio na Flórida, mas eu acho que os outros times vão entrar com o time titular, se não na primeira rodada, na segunda rodada já. O Campeonato Paulista ele tem uma premiação muito alta em dinheiro, a federação se certifica disso. Sim. Ela limita o número de jogadores inscritos, então você não pode escrever a molecada igual os times do Rio fazem, e isso impacta, né? E tenho certeza que isso vai impactar lá na frente, porque não tem como. Uma hora começa a musculatura a gritar. Sim. E esses jogadores vão precisar ficar sendo poupados em jogos que são muito mais importantes esportivamente do que esse. Não estou dizendo que o estadual não é importante, ele só precisava ser mais enxuto para os clubes que já têm um calendário bastante extenso. A gente foi um pouquinho para frente, mas o assunto principal desse vídeo é o Campeonato Carioca. Então vamos retomando. Vamos trazer informações sobre os jogos. Melhor, como não teve muita coisa acontecendo nos jogos, vamos trazer algumas curiosidades desses jogos. Puro Porco sempre trazendo curiosidade. Isso aí. O Fluminense, o atleta Marcelo Pitaluga não tomou gol, até porque não jogou. E também o jogo foi 0-0. O Uruporco acompanha de perto a trajetória desse atleta. Estamos de olho, Marcelo Pitaluga. Botafogo. O Botafogo perdeu do Maricá. E ao pensar nisso, eu lembrei que naquela cidade nasceu quem? O lateral ex-Vasco, Maricá.
O Maricá começou essa trajetória linda no Vasco, terminando em 2012 no Independência do Acre. E lembrando sempre que o treinador Antônio Lopes, sempre que podia, humilhava o jogador na beira do campo. Volta, Maricá! O Flamengo não perdia um jogo no Campeonato Carioca desde o ano de 2023, aonde foi humilhado pelo Fluminense na final. E, para fecharmos o vídeo, a gente tem o Nova Iguaçu, que está em crise pelo momento porque conseguiu empatar um jogo com o Vasco. Que situação se encontra o Nova Iguaçu? Crise no Nova Iguaçu!